Bom dia, gente linda. Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da classe de jovens e adultos. Nós hoje vamos ter uma nova lição no novo profeta, já vamos dizer qual é, mas antes nós vamos ter uma palavra de oração pedindo a direção de Deus para o estudo da sua palavra, mas também e muito especialmente pela nossa querida irmã Maria João, uma aluna assídua, empenhada da Escola Bíblica Dominical, e também pela Ritinha, a sua filha. Mas também vamos orar pela restante família, pela Tânia, pela Daniela, pela Wanda e por toda a sua família nesta hora de sofrimento, porque, como todos sabemos, o seu pai, o seu marido, o marido da irmã Maria João, Humberto, partiu ontem e de facto nós precisamos orar por esta família que está em sofrimento, passando esta hora tão difícil. Vamos ter uma palavra de oração neste momento. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque Tu és um Deus grande, santo, poderoso, e Tu és um Deus justo e puro. Ó Deus querido, nós também te louvamos porque Tu ouves as nossas orações, Tu ouves as nossas preces, e nós temos alguém como Tu em quem podemos confiar e com quem podemos falar, derramando toda a nossa preocupação, todo o nosso sofrimento, na certeza de que Tu cuidas de cada um de nós. Neste momento, querido Deus, nós queremos pedir a Tua presença e a Tua direção para o estudo da Tua palavra, ó Deus, porque ela sempre nos ensina, ela sempre nos adverte e ela sempre nos ajuda a viver neste mundo difícil, ó Deus. Também neste momento e de uma maneira muito especial nós queremos lembrar a Tua filhinha Maria João, ó Deus. Nós queremos lembrar esta Tua serva, fiel, dedicada a Ti, que nós tanto amamos, ó Deus, para que realmente a Tua paz esteja no seu coração e Tu estejas a dirigir a sua vida e a consolá-la. Ó Deus querido, também te pedimos pelas filhas de Humberto, Senhor, pela Ritinha, ó Deus, tu sejas com ela, esta jovem querida, tu sejas também com a Tânia, Senhor, estejas com a Daniela, tu estejas com o Wanda, ó Deus, consola os corações destas Tuas filhinhas, ó Deus, e que a Tua paz, o Teu amor possa estar presente neste momento das suas vidas tão difícil, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos também, Senhor, a ajudar e a consolar estas nossas queridas, Senhor, porque certamente elas estão no nosso coração em todos estes momentos, Senhor, que nós possamos realmente fazer a nossa parte, Senhor, para ser consolo, para ser bênção nas suas vidas. Deus querido, e agora te pedimos, Senhor, que Tu fiques conosco e nos orientes no estudo da Tua palavra, ó Deus, pois és Tu quem nos ensina e és Tu quem tem esta palavra para cada um de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então nós hoje vamos começar a estudar um outro profeta, e é um profeta realmente muito interessante, é o profeta Abacuque. A nossa lição de hoje tem como título Perguntas difíceis e respostas ainda mais difíceis. E nós vamos então estudar este livro, o livro do profeta Abacuque, mas como é a primeira lição, nós precisamos de fazer uma introdução geral ao livro. Ora, tal como refere logo o primeiro versículo do livro, o autor é, sem dúvida, o profeta Abacuque. O significado do nome do profeta é incerto. Ele pode estar ligado à raiz hebraica de abraçar, ou então este nome pode ter a raiz do nome de uma planta assíria chamada Ambacucu. Ora, o primeiro significado, abraçar, pode fazer referência à aceitação do Senhor com o profeta, ou vice-versa. O segundo significado desta planta assíria pode indicar a penetração da cultura assíria no povo de Judá. Bem, de uma maneira ou de outra, sabemos que Abacuque era um profeta bem conhecido. Ele era membro de uma casa ou escola de profetas, uma instituição que ensinava, mas que também arquivava factos importantes e históricos da vida da nação de Israel. Assim, Abacuque, além de ter o dom da profecia, tudo indica que ele seria um profeta, entre aspas, profissional, alguém com preparação adequada para exercer a função profética, diferentemente de boa parte dos profetas que nós conhecemos. Mas Abacuque não era só profeta. Ele também estava oficialmente habilitado a participar na liturgia,
como podemos ver depois no capítulo 3, que vamos estudar na próxima semana, e seria também um levita. Sem dúvida, Abacuque é um profeta singular, cujo livro hoje nós estaremos a estudar. A data será por volta do ano 609 a 605 a.C., no princípio do século VII, e depois da morte do rei Josias, que tinha sido um rei fiel a Deus, ao contrário do seu avô Manassés, e que tinha sido um rei que se tinha afastado completamente dos caminhos de Deus, tinha adorado deuses estranhos, inclusive oferecia sacrifícios humanos a estes seus deuses, e também a Josias, portanto, foi fiel a Deus, ao contrário deste seu avô Manassés, de que falámos, e também do seu pai Amon. Ora, no tempo de Josias e com as reformas que este rei faz, Abacuque certamente pensou que a justiça e a fé no Deus vivo e verdadeiro teriam voltado definitivamente a Judá. Mas com a morte de Josias e sob a direção dos reis que lhe sucederam, a impiedade voltou a reinar. Ora, Abacuque está abalado, a sua esperança está fragilizada e ele desmancha-se em lamentos e começa então a clamar desesperadamente ao Senhor. Ele está perturbado por causa da impiedade de Judá. Ora, o propósito do livro de Abacuque, nestes tempos difíceis que estavam a viver, tempos muito críticos na vida do povo, é guiar o povo de Deus à verdadeira fé durante as provações das conquistas e do exílio babilónico ou caldeu, não é? O seu propósito é consolar e fortalecer a fé do povo durante o exílio. Ora, o que é que nós podemos aprender de uma maneira geral no livro de Abacuque? Nós podemos aprender que Deus é santo e Ele nunca tolerará o pecado grave por muito tempo. Portanto, Ele nunca tolerará o pecado grave entre o seu povo. Outra coisa que nós podemos aprender e que vamos aprender hoje também é que Deus pode usar incrédulos, perversos, para castigar o seu próprio povo, para que ele volte para os seus caminhos. E então, os fiéis, os crentes, devem aprender a confiar em Deus, mesmo no meio das circunstâncias extremamente difíceis, tais como aquela que Abacuque estava a passar. Ora, nós vamos entrar na nossa lição propriamente dita, que, como dissemos, tem como título, portanto é no livro de Abacuque, e tem como título Perguntas Difíceis, Respostas Ainda Mais Difíceis. Eu penso que estas respostas ainda mais difíceis não eram difíceis para Deus, mas são difíceis para nós aceitarmos estas respostas que Deus deu ao seu profeta. Vamos ver que a lição de hoje é um diálogo entre o homem e Deus, ou seja, entre o profeta Abacuque e o seu Deus. E pode ser também um diálogo, muitas vezes, entre nós e o nosso poderoso Deus. Ora, nós vamos, de facto, continuar a ver que o povo de Israel quebrou, de facto, todas as regras do conceito que Deus tinha com eles. Deus tinha-lhe ordenado para eles não adorarem ídolos e eles adoraram. Deus mandou que eles servissem só a Deus e eles adoraram outros deuses, falsos deuses, como Baal. E Deus tinha-os ensinado como tratar e como lidar com as outras pessoas, com honestidade e com respeito, e em vez disso eles mataram, violaram, foram infiéis, roubaram, mentiram e todas estas coisas. De vez em quando, um profeta conseguia acordar a consciência do povo e fazê-los arrependerem-se, mas pouco tempo depois eles voltavam à vida de pecado. Então isto vai acontecer uma e outra vez e finalmente o Senhor anunciou que estava perto o dia do julgamento. Ele não ia permitir que a impiedade do povo continuasse. Esse julgamento, nesta altura, surgiria na forma de um exército inimigo, um exército estrangeiro, que ia invadir a terra de Judá e o profeta, portanto, pela experiência daquilo que acontecia na altura, o profeta Abacuque sabia que esse dia já tinha chegado para o povo, para o reino do norte, em 721 a.C., mas o povo de Judá pensava que isso nunca iria acontecer com eles, mas de facto a sua vez também iria chegar. Bem, parece-nos a nós que o povo de Israel
é como nós, muitas vezes nos nossos dias, e é como muitas pessoas hoje. Elas gastam o seu tempo deitando fora as oportunidades e, com isso, perdendo essas oportunidades, elas perdem a possibilidade de ter uma vida de paz com Deus, uma vida plena, uma vida feliz. E era isto que acontecia com o povo naquela altura por causa da sua desobediência. Deus tinha-os escolhido para ser um povo especial, este povo de Israel, para ser o seu instrumento, para que ele pudesse efetuar o seu plano de salvação do mundo. Então Deus procura prepará-los para serem um povo de onde viria o Messias, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, mas mesmo assim, na altura da profecia de Abacuque, o povo estava longe daquilo que Deus queria que eles fossem. Então nós devemos nos lembrar que a disciplina de Deus, que a disciplina que Deus exerceu sobre os israelitas visava acontecimentos futuros que aconteceriam centenas de anos mais tarde. O Senhor queria moldar o seu povo através da história para que a sua grandeza, para que a grandeza de Deus fosse reconhecida por todas as nações. Ora, Abacuque estava bem consciente da desobediência do povo a Deus, e a partir do versículo 6 do capítulo 2, nós vamos ver uma série de ais que são aqui mostrados pelo profeta Abacuque e que vão condenar a exploração de uns para com os outros, bem como a idolatria entre o povo de Judá. O profeta via que eles se exploravam uns aos outros financeiramente, com táticas desonestas, impróprias, e usavam uns aos outros para propósitos obscuros e desonestos. Ora, quando o Senhor é reverenciado como Deus, reconhecendo que nada a Ele é comparável, então a tendência é, ou seja, quando Deus não é reverenciado como Deus, então a tendência é o povo ter comportamentos desonestos, explorando os outros, maltratando-os nos seus relacionamentos. Se o único Deus não é Deus, então como é que nós podemos saber aquilo que é certo e aquilo que é errado? Não pode haver certo e errado se não houver uma regra que imponha aquilo que é certo e aquilo que é errado. Muitas vezes, naquele tempo, o povo que cometia erros e pecados pensavam que aquilo que estavam a fazer era certo. E então, quem é que os poderia julgar? Eles faziam más escolhas, eram pessoas que não tinham moral, não tinham regras e tinham muitas vezes os seus egos inchados, eram soberbos, eram arrogantes. E quando alguém tentava corrigi-los, o que é que eles respondiam? Mas quem és tu para me julgares, não é? Isto não tem mal. Que mal estou eu a fazer? Isto é o que as pessoas hoje dizem, não é? Quando são desonestas, corruptas, quando prejudicam as outras pessoas, eles dizem, mas isto não tem mal. E têm sempre uma justificação para os seus erros, para os seus pecados. Então podemos ver que a visão de Abacuque, que nós temos aqui no livro, se vai concentrar num Deus supremo e santo que julgaria todo o pecado e toda a desobediência, de acordo com o seu tempo e com o seu propósito soberano. Vamos então começar a aprofundar o texto e nós vamos começar lendo no capítulo 1, versículo 1 a 4 e vamos ver a pergunta de Abacuque. Abacuque pergunta, e o mal? Ora, versículos 1 a 4. Ora, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Ora, sentença revelada ao profeta Abacuque. Outras traduções dizem peso do profeta Abacuque, ou mensagem revelada ao profeta Abacuque.
Ora, este versículo 1 dá logo origem ao título do livro e apresenta-nos o autor, que, como dissemos, é o profeta Abacuque. Vamos ver que encarar a vida como ela é, com todas as suas complexidades, dificuldades, pode por vezes ser um peso avassalador. E eu falo disto porque algumas traduções não têm a palavra sentença, mas têm a palavra peso. Esta é a ideia que define a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. É uma mensagem que tem um peso devido a circunstâncias difíceis que nós podemos atravessar na vida. Ora, a nossa cultura tem a tendência de pensar num profeta como alguém que adivinha o futuro, mas na mensagem bíblica, um profeta é aquele que transmite a mensagem que recebe de Deus de acordo com as circunstâncias ou com os acontecimentos da altura. E é isto que aconteceu com o profeta Abacuque. As palavras aqui, a partir do versículo 1 e até ao final do versículo 4 do capítulo 2, vão ser uma forma de queixa profética. Ou seja, o profeta vai clamar ao Senhor e vai fazer algumas queixas e Deus responde. Uma coisa que nós aprendemos neste livro do profeta Abacuque é que há uma forma correta de perguntar ou de lamentar e há outra forma errada de nós expressarmos as nossas frustrações sobre aquilo que acontece à nossa volta. Aprendemos que Deus aceita perguntas sinceras e está pronto a responder-nos quando nós vamos a Ele com fé. Então, Abacuque diz-lhe: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? E isto acontece muitas vezes. Em situações difíceis nós clamamos e aparentemente parece que Deus está ausente e não nos está a escutar e pensamos: Deus está indiferente, Deus não vai fazer nada, Deus não vai agir. E como tantas vezes acontece, então, nós pensamos fazer as coisas à nossa maneira. Esta é, sem dúvida, uma maneira errada de pensar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele sempre ouve as nossas orações. Este lamento que encontramos aqui no versículo 2 são características também de salmos de lamentos. O profeta diz: gritar-te-ei violência e não me salvarás. E de facto esta é a queixa de Abacuque, ou o lamento de Abacuque, apesar de nós sabermos que, como crentes que somos no Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus nos ensina a nos alegrarmos nestes momentos, como diz em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E vamos ver que este foi o caminho seguido pelo profeta Abacuque, apesar da sua lamentação aqui neste versículo. Depois Abacuque continua: porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio suscita. Uma palavra muito importante aqui em Abacuque, e que se encontra aqui neste versículo 3, é a palavra ver. Ora, o profeta pergunta a Deus porque é que Deus o faz ver todas aquelas coisas, ou seja, porque é que ele tem de assistir a toda aquela impiedade, a toda aquela imoralidade, a toda aquela maldade que está a acontecer. Esta palavra aqui é importante para Abacuque. Porquê? Porque Abacuque está a ver, mas ele não tem qualquer capacidade para fazer qualquer coisa. Só Deus pode mudar aquela situação, não o profeta. Ora, o profeta está realmente em sofrimento. Ele está frustrado com tudo aquilo que está a acontecer à sua volta. E ele pergunta porque é que Deus faz com que ele esteja a ver aquilo. Há uma expressão muito conhecida do povo que é: o que olhos não veem, o coração não sente. Eu penso que Abacuque, se conhecesse este provérbio, pediria a Deus para o afastar de tudo aquilo, para que ele não sofresse com aquela situação que ele estava a ver. Ele diz: porque é que tu me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Outras traduções dizem: estão sempre diante dos meus olhos. Há contendas e o litígio suscita. Ora, o povo de Deus sentia-se injustiçado com tudo aquilo que estava a acontecer no seu meio e então também começaram a surgir discórdias e a incerteza sobre o futuro, além de uma falta de compreensão da não intervenção de Deus. Porquê que Deus não intervém nesta situação? Ora, aqui quando nós, depois a partir do versículo, portanto, há contendas, o litígio suscita,
E isto é realmente a consequência de tudo aquilo que estava a acontecer, porque era um tempo de conflito. No versículo 4 nós vamos ver que a continuação da queixa de Abacuque, que diz: por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então Abacuque lamentou que pessoas ímpias estivessem no controle de uma sociedade injusta. Em vez de serem governadas pela palavra de Deus, os justos estavam a ser oprimidos pelos injustos, deixando o povo de Deus sem defesa adequada contra as injustiças que estavam a sofrer. Ora, a justiça é torcida, quer dizer, a justiça é pervertida, a justiça é distorcida, e muitas vezes isto acontece nos nossos dias, em muitas situações concretas, quando há justiça relativamente a alguma coisa, ou seja, nós muitas vezes vemos que os ímpios distorcem a justiça de Deus. Então, eu penso que ainda hoje as pessoas se debatem com os mesmos lamentos de Abacuque, perguntando porque é que o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Ora, é de salientar que a palavra justo neste contexto não é a ideia de que as pessoas eram perfeitas, que eram justas, mas sim, Abacuque está a querer dizer que aqueles que eram perversos cercavam aqueles que eram fiéis a Deus ou que eram menos perversos que os outros, e por tudo isto a justiça estava completamente pervertida. E esta era realmente o lamento, o clamor que Abacuque leva a Deus logo no princípio do seu livro. E o mal, ou seja, e o mal que está a acontecer. Tu não estás a ver, tu não estás atento ao que se está a passar à tua volta. Muitas vezes isto nos parece a nós, que Deus está completamente distante do nosso sofrimento, da nossa vida, daquilo que está a acontecer no nosso meio. Mas podemos ter a certeza que Deus está no controle e Deus tem o seu tempo e Deus tem a resposta adequada para a situação de sofrimento e para a situação difícil que cada um de nós está a viver. A seguir, Deus vai responder a Abacuque e Deus responde. E Deus, de facto, diz: eu estou no controle. Talvez a resposta de Deus não seja aquela que Abacuque esperava, mas era a resposta de Deus. Era aquilo que verdadeiramente ia acontecer e era a resposta naquele tempo para o profeta. E diz assim o livro a partir do versículo 5. Deus responde a Abacuque: eu estou no controle. E diz: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Ora, aquilo que Deus vai responder a Abacuque deixa Abacuque ainda mais surpreendido, não é? Deus diz: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Porque realiza em vossos dias obra tal. Então Deus não estava parado, Deus estava no controle da situação. Ele dizia: eu estou no controle. Deus assegurou a Abacuque que sabia tudo aquilo que estava a acontecer no mundo. Deus não tinha a sua face virada para o outro lado. Quando o rei Josias foi morto, que era um rei fiel a Deus, como já dissemos, e também nós precisamos de nos apropriar desta verdade fundamental, que Deus está sempre presente na nossa vida e nada lhe é oculto. Meus queridos, Deus não dorme, Deus não descansa, Deus está no controle de toda a história e de tudo quanto está a acontecer. E Ele tem uma resposta final para as nossas questões de fé. Ele sabe todas as coisas, nada acontece fora do seu conhecimento. Nunca ouviremos dizer: isto foi uma surpresa para mim, eu fui surpreendido e estava fora do meu controle. Ora, o Senhor não só sabia aquilo que estava a acontecer nos dias de Abacuque, mas já tinha um plano para os males que o profeta estava a lamentar. Muitas vezes Deus trabalha de maneiras inesperadas para nós, porque pensamos que Ele pensa e age como nós. Mas, meus irmãos, como diz o Salmo 50,
E também diz o profeta Isaías, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos, os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus estão muito elevados acima dos nossos pensamentos. Desculpem. O Senhor tinha preparado para castigar o seu povo um exército cruel que eram os caldeus, ou seja, o pecado do povo de Deus não ficaria sem castigo. A injustiça seria punida, porque o Senhor já tinha preparado para castigar o seu povo e isto seria espantoso para todos. Iria desafiar as expectativas humanas. Ele iria usar uma nação pagã, uma nação, como diz o versículo 6. Eis que suscito uma nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Então ele tinha levantado esta nação amarga e cruel, os caldeus, para disciplinar o seu próprio povo. Ora, uma verdade então que podemos aprender no livro de Abacuque e que já falamos, é que Deus muitas vezes usa os ímpios para castigar os justos. E podemos pensar, não foi assim com Jesus na cruz do Calvário? Deus não usou um povo mau, um povo injusto, para castigar o Senhor Jesus Cristo, que realmente pagou o nosso castigo. Então, se isto aconteceu com Jesus, aquele que levou o nosso castigo, então isto iria acontecer também com o povo de Judá naquela altura. O plano de Deus ia envolver um exército terrível, que eram os babilónios ou os caldeus, contra Judá. Mas esta revelação também faz Abacuque pensar. Ele expressou uma dúvida inquietante quanto à justiça de Deus. Estes caldeus, ou os babilónios pagãos, na sua mente eram famosos por serem ainda mais ímpios do que o povo que ia ser castigado. Eles eram violentos, eram bárbaros, seguiam o seu próprio padrão e não reconheciam outro Deus que não fossem os seus deuses falsos. Eles eram bem mais perversos, bem mais pecadores do que o povo de Judá. Então, esta era uma questão de Abacuque. Porquê, ó Deus? Mas porquê, ó Deus? Abacuque pergunta. Vamos então ler o versículo 12 e o versículo 13 do capítulo 1 e o versículo 1 do capítulo 2. E diz assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. E agora o versículo 1 do capítulo 2. Pôr-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ora, a compreensão da vontade e do propósito de Deus deve ser sempre baseada na sua natureza. E no versículo 12, Abacuque mostra conhecimento acerca da natureza de Deus. Ele vai fazer exatamente isso, fazendo esta pergunta a Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo? Ora, ele sabia que Deus era de eternidade a eternidade, como nós lemos no Salmo 90, 21. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Abacuque sabia que Deus era um Deus eterno. Abacuque sabia que Deus era um Deus santo. Mas Abacuque também sabia que Deus era um Deus que preservava o seu povo pela sua misericórdia. E ele diz, não morreremos. Ora, ele também diz e descreve o Senhor como a sua rocha, o Deus constante e imutável, sempre digno de completa e exclusiva devoção. Abacuque tinha a certeza que Deus estava no controle de todas as coisas e sabia que Deus iria usar aquele povo que ele tinha fundado para servir de disciplina ao povo de Judá. Ora, Abacuque reconhece que Deus é soberano sobre todas as coisas
e vai colocar a Babilónia como um poder de domínio mundial que ele tinha permitido que subsistisse até ao topo, se tornasse uma nação poderosa para que o povo de Judá fosse castigado. No entanto, Abacuque também estava certo que Deus iria preservar o seu povo. Ele diz: não morreremos. A sua relação com Deus mostra que Deus transforma a sua confusão na convicção que o seu povo seria guardado. Aquilo não seria o fim do povo de Deus, do povo de Judá. Ora, o versículo 13 mostra-nos, como todos nós sabemos, e que todos os pais sabem, que por vezes as respostas levam a mais perguntas. Quando o filho nos pergunta porquê, nós respondemos, ele continua a perguntar porquê e a fazer mais perguntas. E isto acontece com Abacuque relativamente a Deus. Então a resposta de Deus a Abacuque vai levantar um dilema ainda maior na mente do profeta. E ele diz-lhe: tu és puro de olhos, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. E cá temos a ideia de ver, não é? Ver aquilo que está a acontecer à nossa volta, a impiedade, a injustiça, a maldade, a desobediência e o pecado, que é tão difícil para nós de contemplar, mas ainda é mais difícil para Deus. E o profeta diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Então, se tu és tão puro de olhos, porquê é que tu toleras aqueles que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ora, pergunta do profeta Abacuque a Deus: mas porquê, ó Deus? Porquê que tu deixas isto acontecer? E isto é aqui uma questão teológica levantada por Abacuque, que é uma questão séria e que mostra um dilema entre a intolerância de Deus e a tolerância para com o seu povo. Ora, Deus é de facto intolerante para com o pecado, mas ele tolera muitas vezes aquilo que está a acontecer para um bem maior, para um propósito supremo, que é de facto disciplinar e levar o seu povo de volta para o caminho da justiça e para o caminho da verdade. Mas nós podemos ver que, apesar das perguntas sérias que Abacuque levanta aqui no seu livro, a sua resposta a Deus, aquilo que ele faz, a sua atitude é uma atitude de humildade e de fé no seu Deus. E aquilo que acontece é que Abacuque diz depois no versículo 2, capítulo 1, que ele vai esperar a resposta de Deus. E diz: pôr-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E qual será a sua resposta à minha queixa. Ora, algumas perguntas mostram dúvida e desafio. Outras são sinceras, provenientes de um coração e uma mente confiantes em Deus, como era o caso de Abacuque. As perguntas de Abacuque refletiu uma fé indagadora que procurava alguma coisa, procurava respostas de Deus, procurava mais conhecimento de Deus. Ele realmente procurava conhecer melhor os caminhos deste Deus santo, deste Deus puro. Ele estava disposto a esperar a resposta de Deus o tempo que fosse preciso, o tempo que fosse necessário. Tal como uma sentinela militar, então Abacuque prometeu ficar de vigia e esperar com paciência, tanto pela resposta de Deus como pela maneira como ele iria reagir à situação. Ora, as questões angustiantes do profeta Abacuque lembram-nos a nós a origem de toda a sabedoria, que é esperar uma resposta de Deus com determinação e perseverança. E quantas vezes na nossa vida esta é a resposta de Deus: espera. E a sabedoria que nós devemos procurar é saber esperar em silêncio a resposta que vem de Deus. Em silêncio, com fé e oração. Porque Deus responde às nossas orações. Como dizia o profeta Jeremias, um contemporâneo de Abacuque, ele dizia lá no capítulo 33, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou seguras que tu ainda não sabes. Ora, isto é aquilo que acontece
muitas vezes na nossa vida. Por isso nós devemos esperar com paciência a resposta que vem de Deus, porque Ele vai-nos de facto mostrar coisas grandes e firmes que nós hoje não conhecemos e nunca conheceremos se não soubermos ter a atitude de Abacuque. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sob a fortaleza e vigiarei para ver qual será a resposta do Senhor à minha queixa. Ora, então nós vamos avançar para a última parte, e que é, mais uma vez, a resposta de Deus ao profeta. E a resposta de Deus é: confia em mim. E vamos então ler agora no capítulo 2, e vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. Confia em mim. E diz: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Eis o soberbo, ou o arrogante. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Resposta de Deus ao profeta Abacuque. Uma resposta que convida à confiança nele, uma resposta que convida à fé. Ora, sabemos então por estas palavras que a confiança do profeta é recompensada. Deus respondeu-lhe com uma visão de julgamento. O profeta deve transmitir a mensagem de uma maneira clara e escrevê-la em tábuas de pedra e, deste modo, conservando assim a mensagem de esperança para ser lida através da história. A razão é óbvia: cada geração luta com o problema do mal. E perante cada geração, como a nossa hoje também, luta com este problema do mal, perante a graça soberana de Deus. A mensagem de Abacuque pode encorajar-nos a continuar a confiar no Senhor, não importa as circunstâncias difíceis pelas quais estamos a passar ou as quais estamos a viver. Conhecemos bem a música baseada no livro de Abacuque que diz: não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. E esta deve ser a atitude daqueles que confiam no Senhor. Não olhar as circunstâncias, mas olhar o amor de Deus por cada um de nós. O amor de Deus por aqueles que lhe são fiéis. Mas o versículo 3 vem dizer ainda que aquilo que vai acontecer não é para este tempo. É alguma coisa que ainda está para cumprir-se. E aqui nós encontramos o problema do tempo, que é sempre o nosso problema. Mas quando? Quando acontecerá? Quando Deus responderá? Qual será a resposta de Deus à minha queixa ou à minha súplica? Nem sempre nós podemos conhecer as razões do tempo de Deus. O Senhor diz aqui ao seu profeta, a Abacuque, que a seu tempo os babilónios também seriam julgados pela sua iniquidade e ordenou que Abacuque esperasse pelo tempo divino, pelo tempo de Deus. E hoje é-nos dada a mesma ordem: esperar pelo tempo de Deus. Ora, o versículo 4 que nós lemos, podemos dizer que é o versículo que transmite a mensagem ou a parte vital de toda a mensagem de Abacuque, que diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ora, se nós não tivermos confiança em Deus, nós não vamos Deus a agir. Eu tenho muitas vezes transmitido a minha experiência de vida, dizendo todas as coisas que Deus faz e a certeza que tenho daquelas que Deus irá fazer. E muitas pessoas dizem: mas isso não é assim. Isto não acontece. Meus irmãos, se nós não tivermos fé, nós não vamos ver a ação de Deus. É preciso termos fé, nem que ela seja tão pequena como um grão de mostarda, para que nós possamos ver Deus a agir na nossa vida, na vida da nossa sociedade, na história de toda a humanidade. Aqueles que confiam em si mesmos, este aqui de quem fala o versículo 4, os soberbos ou os arrogantes, estes confiam em si mesmos, nunca verão Deus a agir, porque têm os seus egos inchados, são arrogantes, orgulhosos, presunçosos, soberbos,
Todas estas coisas são os que vivem sem integridade e mesmo alguns que são fiéis a Deus. Mesmo assim, eles se perguntam por que é que Deus tarda com a sua justiça. Ora, o povo de Deus é chamado a viver pela fé neste mundo, crendo que o dia da prestação de contas certamente virá. Não sabemos quando, mas ele virá. E todos serão julgados. Então, tal como Abacuque, nós devemos viver as nossas vidas como crentes e esperando no Senhor e no seu tempo, e esperando com fé, vivendo pela fé. O Novo Testamento alerta-nos para esta realidade. E nós podemos comparar este versículo de Abacuque com aquilo que nos diz Paulo quando escreveu aos Efésios. Ele diz-nos que nós somos salvos porque nós somos salvos pela graça. Está lá em Efésios 2, a partir do versículo 8, que nos diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Mas isto não vem de nós. Nada, nem a graça, nem a fé, não vem de vós. E depois diz também: não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. E a seguir diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ora, meus irmãos, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, deixem-me dizer, meus irmãos, e para terminar, que como crentes no mundo, não somos indiferentes àquilo que se passa à nossa volta, e a todo o pecado, e a todas as injustiças, e a tudo aquilo que os nossos olhos contemplam. Por vezes podemos sentir a mesma frustração, o mesmo sofrimento que Abacuque sentia naquele tempo crítico. E muitas vezes também podemos perguntar a Deus porque é que Ele não intervém, porque é que Ele não faz alguma coisa para mudar a situação atual. Tal como Abacuque, nós podemos muitas vezes questionar o nosso Deus, na certeza de que os nossos pensamentos não são os seus pensamentos, como diz Isaías, nem os seus caminhos os nossos caminhos. Os caminhos do Senhor são santos e nós devemos andar neles. No fim, certamente, tal como Abacuque, nós também teremos a resposta. O justo viverá pela fé. E precisamos então aguardar pela fé, pôr-nos também nós na nossa torre de vigia, colocar-nos sobre uma fortaleza, vigiando e aguardando a resposta de Deus, que certamente virá. Vivendo pela fé é o desafio do profeta Abacuque. Aquele desafio que chegou até aos tempos do apóstolo Paulo, como nós encontramos em Romanos, também aos tempos do autor de Hebreus, como nós encontramos em Hebreus, mas principalmente um desafio que chegou até aos nossos dias, a cada um de nós: o justo viverá pela fé. É esta a lição que o profeta nos deixa hoje, e é este também o versículo que nós desejamos que os irmãos possam decorar nesta próxima semana, e que diz: vede o arrogante, a sua alma não é correta. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá pela fé. Abacuque 2, 4. Na próxima lição nós teremos outro estudo no livro de Abacuque, no capítulo 3, e a nossa próxima lição vai se chamar Os Temerosos. Mas até lá, meus irmãos, deixo-vos com o versículo: vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá pela fé. Vamos orar. Deus querido, obrigada pela Tua Palavra e pela mensagem que encontramos no livro do profeta Abacuque. Ó Deus querido, nós te queremos pedir que Tu nos ajudes a trilhar os caminhos da fé, Senhor, esperando em Ti com confiança e com a certeza que Tu estás presente em todos os momentos da nossa vida. Deus querido, mais uma vez te pedimos pela nossa irmã Maria João, pela Ritinha e por toda a sua família, na certeza plena que Tu estás com elas, na certeza plena que Tu és a sua rocha, a sua fortaleza e o seu consolo. Ó Deus, ajuda esta família neste tempo difícil, ó Deus, e ajuda a cada um de nós também a caminharmos pela fé neste tempo em que nós vivemos, que é um tempo também crítico e difícil na nossa vida, na vida da nossa sociedade.
no nosso mundo atual. Abençoa cada um de nós e dá-nos a tua paz. Nós oramos no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.